Você talvez já tenha passado por uma situação em que você está numa confraternização com amigos ou colegas de trabalho, em algum momento alguém resolveu pedir comida e você sendo fresco para comer, sempre é o fator limitante nessas situações. A galera que pediu um monte de coisa que você não gosta e você fica constrangido, você às vezes passa fome, às vezes pede para pedir o seu pedido separadamente, o que reforça aquela ideia de frescura, porque é assim que gente como a gente foi interpretado ao longo da história. Eu estava pensando bastante nesse assunto essa semana, porque ser fresco para comer, ter o tal paladar infantil, é o tipo de coisa que prejudica apenas você e ao mesmo tempo causa muita animosidade nas outras pessoas. Você que também é fresco para comer que nem eu, certamente sabe do que eu estou falando. Você geralmente o motivo da piada, o motivo para impaciência das pessoas que convivem com você, seus pais talvez, caso você ainda more com seus pais. A primeira coisa que a gente tem que talvez corrigir é essa visão de que a pessoa que não gosta de todas as comidas é fresca. Tem um certo tom, aliás, um certo não, tem bastante má vontade nessa afirmação. Como se fosse algo que a gente está fazendo de sacanagem para irritar os outros, quando na verdade nós somos os principais prejudicados. Eu tenho muita dificuldade de entender a impaciência que as pessoas têm com gente como a gente, porque isso não prejudica ninguém, além de nós mesmos, porque nós temos a nossa nutrição prejudicada por causa disso, as nossas opções de comida são limitadas e, como eu mencionei, situações de convívio social em que você sai para um date ou para uma confraternização com os amigos do trabalho é bastante constrangedor. Se fosse fácil, como as pessoas acham que é, passar a comer qualquer coisa, eu já teria feito isso há muito tempo. No meu caso em especial, é talvez um pouco mais grave do que da maioria das pessoas. Porque quando os meus pais descobriram que eu tinha essa dificuldade para comer todas as comidas, eles rapidamente adaptaram isso para um castigo. Um dos castigos a que eu era submetido quando criança era comer tomates, o gato tá miando, era comer tomates até literalmente vomitar. Eu não culpo tanto assim os meus pais porque eles vieram de outra geração em que tratavam os filhos meio que com uma certa brutalidade que era comum à experiência de vida deles. Felizmente, eu posso dizer que a maioria das pessoas que têm a minha idade, que são da minha geração e que são pais, não repetem o tipo de coisa que os pais, né, da minha geração faziam com a gente. Isso é muito bom de ver. Eu imagino que a criançada que está crescendo hoje, criada por pessoas que apanharam em casa, que eram forçados a comer coisas que não gostavam como castigo, eu tenho certeza que eu não fui o único que passou por isso, esses pais tendem a não repetir esse tipo de tratamento que eles receberam quando criança. Isso é muito bom de ver. Como eu estava dizendo, não é tão simples assim passar a comer alguma coisa que você não gosta, especialmente no meu caso, que tem essa bagagem de associar comer algo que eu não gostava com medo do pai, de apanhar, de vomitar, de estar sendo imposto aquilo como um castigo. Eu tenho uma dificuldade ainda maior do que talvez a maioria das pessoas. Mas é difícil, mesmo que você não tenha os mesmos traumas que eu. No estudo New Insights into the Relationship Between Taste Perception and Oral Microbiota Composition, da Nature, é um título gigante como artigo científico tende a ter. Eles demonstram que genética e a sua própria microbiota particular vão afetar o seu paladar, vão afetar certas sensibilidades em relação à comida. Existem alguns estudos que demonstram que pessoas que crescem com neurodivergência, como é o meu caso, como talvez seja o seu, essas pessoas tipicamente têm mais dificuldade de experimentar com algumas comidas. E não é só eu não gosto. A maioria das pessoas talvez não entenda como é pra gente. Uma pessoa que só não gosta de alguma comida, ela pode comer para fazer um pequeno sacrifício, para perder peso ou coisa parecida. Gente como a gente, que tem uma real sensibilidade a certas coisas, certas texturas, certos sabores, em alguns casos provoca vômito quase imediato. Não é tão simples quanto algumas pessoas parecem pensar que é. E esse lance de chamar isso de frescura me faz pensar que, há alguns anos atrás, em outras gerações, coisas como depressão, distúrbios alimentares, essas coisas também eram descritas como frescura. Hoje em dia a gente entende um pouco melhor essas relações, neurodivergência e tudo mais, então talvez a gente tenha um pouco mais de empatia com essas pessoas hoje em dia do que tivemos no passado. E eu acho que essa é a parte mais crucial da questão, a parte mais saliente, na minha opinião. Vários membros da minha família, como talvez fosse o caso da sua, tinham algumas particularidades, algumas questões de saúde, algumas coisas que tornavam a sua existência um pouco mais complicada. Coisas que requeriam um cuidado e uma empatia também, uma compreensão do que está passando com essas pessoas. E no meu caso, eu sinto que eu tinha algo que dificultava a minha vida, que me causava constrangimento, que me fazia às vezes passar fome, mas a minha família, que você imagina que seriam as pessoas que mais entenderiam isso, que mais teriam empatia, era a primeira fonte de ataque que eu recebia por ser fresco para comer. Minha mãe ficava impaciente, meu pai ficava impaciente, eu era constantemente comparado com os meus irmãos. Então, pensa aí, é uma coisa que
dificulta a sua vida, te faz passar por constrangimentos, às vezes passar fome. Não é tão simples de resolver como algumas pessoas imaginam. Eu vejo hoje esse negócio de falar, para de frescura, só come qualquer coisa, só bota na boca e come. Tão míope como dizer, anos atrás, coisa que era lugar comum, para alguém que está deprimido, mano, isso tá só na sua cabeça, sai disso, para com isso, para de frescura. A meu ver, é a mesma coisa. É algo que prejudica a mim mesmo primariamente, é algo que a ciência demonstra que não é tão simples assim de mudar, é algo que requer uma certa adaptação da forma como você interage com o mundo ao seu redor. É complicado, é algo que gera ostracização, porque a pessoa ter essa certa particularidade para comer é uma coisa que ninguém gosta. É algo que eu não tenho como mudar tão facilmente assim como as pessoas acham que é fácil de mudar, que causa ostracização. Essa palavra existe? Ostracização? Bom, eu sou mentor de inglês, não de português, então se eu tiver falado errado, tá valendo ainda. Você se sente excluído em eventos sociais, se sente excluído dentro da própria família, você não recebe compreensão da própria família, como eu falei. As primeiras pessoas que me mostraram que eu era diferente por causa daquilo e que me ostracizavam por isso, era a minha própria família. Geralmente, quando você tem alguma dificuldade, você espera que a sua família sejam as pessoas que melhor te entendem, que mais te acomodem. E, de certa forma, eles tentavam acomodar, mas a paciência era bem limitada. Novamente, eu não posso culpar os meus pais diretamente, porque muito do que eles faziam eram apenas reproduções de hábitos, digamos, lamentáveis, que a geração anterior programou neles. Mas é complicado. O meu ponto, eu acho que com isso tudo é o seguinte. Eu acho que a maioria das pessoas nunca conversou de fato com alguém que seja fresco para comer, para entender como isso prejudica bastante e como faz a pessoa se sentir isolada, como se ninguém entendesse. É uma coisa que você às vezes tem vergonha de falar. Eu admito às vezes para as pessoas, quando ainda não sabem sobre isso de mim, que eu sou fresco para comer, e eu já espero uma certa, como eu falei, uma animosidade, uma zoação e tal. E é um negócio meio paia. É algo que já virou ruído de fundo, porque foi assim a minha vida inteira. Mas eu imagino que a maioria de vocês não pensa que a vida de alguém que é fresco para comer, na verdade, é um saco. Acredite em mim, se você está chateado porque aquele seu amigo é fresco para comer, sua namorada é fresca para comer, pode ter certeza que a vida dela é 10 vezes mais complexa. Ela se chateia muito mais com isso do que você mesmo. Para a maioria das pessoas vendo esse vídeo, talvez seja uma imensa frescura, tanto quanto a minha frescura para não comer certas comidas. Mas para quem passa por isso, para quem já se viu excluído de algumas coisas, para quem já foi atacado pela própria família, comparado com os irmãos por causa disso, para quem já, por exemplo, teve essa sensibilidade feita como uma arma, como um castigo, como foi feito comigo, na verdade, ter especialmente considerando, eu preciso enfatizar esse ponto, de que essa seletividade com alimentação é muito típica de pessoas neurodivergentes. Então, quando você para pensar por esse lado, que isso é uma característica tão comum de pessoas neurodivergentes, torna-se ainda mais cruel se você parar para pensar, atacar as pessoas, provocá-las por causa disso. Novamente, eu preciso que você reflita que só quem se fode quando é fresco para comer é o fresco para comer, não é você. Enfim, eu faço esse vídeo mais como um alô pro meu brother aí que acompanha meu conteúdo, que também é fresco para comer, que também passou por experiências negativas. Eu tenho certeza que você nunca se abriu de fato com a maioria das pessoas ao seu redor de quanto isso afetou a sua vida. Então, considere isso aqui um espaço seguro para conversar sobre isso. Como é que você vive dessa forma? Como é que isso te afetou? Você conseguiu se adaptar? Você tenta experimentar com algumas comidas? Ou você tem dificuldades, como é o meu caso? Hoje em dia, eu como algumas coisas que talvez 10 anos atrás me parecia insanidade. Mas foi a duras penas, e não é algo que eu como com muita frequência. O gato miando. Deixa o gato miando. Fica de bastidores aí. Eu quero encerrar esse vídeo com uma reflexão que eu acho que a galera que é fresca para comer vai se identificar. Uma coisa que aconteceu comigo muitas vezes é lugar comum, quando você tem certas particularidades alimentícias, digamos assim. Particularidade alimentícia, faz sentido essa expressão? Não sei, enfim. Geralmente, quando você se reúne com amigos pra, tipo, comer pizza com a galera, você, que é fresco para comer, é o cara que quer a pizza de queijo. E se a sua experiência é como a minha, tipicamente as pessoas não gostam disso. Elas ou rejeitam a ideia de pedir uma pizza de queijo, ou então te zoam abertamente por causa disso, e as duras penas, às vezes, você consegue convencer uma das pizzas que foi pedida a ser metade mussarela. Acreditando, por causa da resistência que todo mundo ofereceu pro pedido, que ninguém mais vai querer. Então você pensa, tá de boa, eu não preciso de 4 pizzas. Eu vou pedir uma metade, né, de pizza mussarela, ninguém mais quer, porque todos resistiram à minha sugestão, então vão ficar 4 pedaços. Para mim tá mais do que suficiente. Eu não deveria nem estar comendo 4 pedaços de pizza, tá ótimo. E aí o que acontece? A pizza chega e a primeira a acabar é aquela metade de queijo. Se alguém pedir uma pizza inteira de queijo, eu te garanto
que no final de qualquer rolê em que pediram pizzas, não vai ter fatia de queijo. Eu te prometo isso, isso é uma constante universal. Isso é o que me dá mais raiva. Como é que resistem tanto o meu pedido de uma pizza de queijo se claramente gostam a ponto de que é a primeira a acabar? Então eu penso que talvez tenham pessoas aí que são frescas para comer, que estão no armário e se unem contra mim quando eu peço a pizza de queijo. Aqui, ó, eu tenho certeza que alguém que tá do outro lado dessa equação vai estar vendo esse vídeo. Então me fale, você que resiste quando o fresco para comer pede pizza de queijo no rolê, e aí tu vai e pega uma fatia, se justifica aqui. Eu quero saber qual que é a tua... Como que você explica isso, cara? Isso é sacanagem. Enfim, o que você acha, você que é fresco para comer esse manifesto? Você que é parente ou parceiro ou parceira de alguém que é fresco para comer, coloque aí o seu insight aí também. É isso, gente, vou ficando por aqui. Feliz 2024, finalmente eu voltei. Aliás, eu já fiz um vídeo esse ano. Já fiz. Mas foram gravados antes, então não conta. Esse é o primeiro vídeo de 2024. Agora vai. Até mais, gente. Eu tô usando o iPad aqui de monitor do negócio. Você pensa que eu tava usando o computador? Esse aqui é o roteiro, mano. Magia de cinema aqui, ó.